Queria falar nesta manhã sobre guarda a comunhão. Guarda a comunhão. Vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. E depois vamos ler em outra escritura, em Lamentações de Jeremias. Apocalipse 3:11 assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 16 a 18, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 16 até 18. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Pois bem, queria falar sobre guarda a comunhão. O apóstolo João recebeu ordem de Jesus para escrever e enviar a carta às 7 igrejas da Ásia. E a igreja de Filadélfia, conhecida como Igreja de Portas Abertas, a igreja sem censura, a igreja evangelística, tem uma recomendação aqui. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guarda o que tens. Poderemos enumerar muitas coisas que o cristão tem. Guarde o amor, guarda a paz, guarda a alegria, guarde a perseverança, guarde a paciência, o domínio próprio, guarde a alegria. Porém, nesta manhã, quero falar uma coisa muito profunda. Guarda a comunhão com Deus. Guarda a comunhão com Deus. Pensando nesse tema, fiquei meditando naquilo que Jesus disse. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. E teu Pai que vê ocultamente recompensará publicamente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Comunhão com Deus. A comunhão com Deus foi perdida no jardim do Éden quando o homem escolheu o pecado. Houve uma separação de Deus, uma separação espiritual e eterna. Deus, desde o princípio, planejou o meio de salvação através do Cordeiro, através do seu próprio Filho, restaurou a comunhão perdida, restaurou o paraíso perdido. Agora podemos ter comunhão com Deus. E quando vamos perdendo cuidado, perdendo zelo, perdendo interesse por esse assunto, a nossa vida cristã, nossa vida espiritual tem a tendência de se esfriar, porque oração não é uma coisa natural. Oração é um privilégio dos filhos de Deus, porém não é natural. Jesus, como homem, deu exemplo, se esforçou em oração. Sendo Deus, não precisava orar, mas como homem, o Jesus de Nazaré, humano, se esforçou em oração e, para escolher os apóstolos, passou a noite em oração. Lucas 6:12. E nos deu exemplo de comunhão com o Pai. Guarda a comunhão
com Deus, tendo cuidado que o pecado corta a comunhão com Deus. O pecado separa de Deus. O pecado gera uma apatia no coração. E nas palavras de um grande pregador inglês do século passado, Spurgeon dizia: a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa com o que está sendo pregado, se é falso ou verdadeiro. Afinal de contas, um sermão é mais um sermão. Não importa nem o assunto. Só que quanto mais curto, melhor. Então estamos vivendo isso nos últimos dias. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Só que quanto mais curto, melhor. Poucas palavras, nenhum alimento. O que importa é o marketing, o que importa é o número, o que importa é interesses. A apatia está por toda parte. O desinteresse pelo conteúdo, pela palavra de Deus, pela boa comunhão com Deus. Guarda o que tens. O que você tem comunhão com Deus? A comunhão com Deus que temos com Deus não é perfeita neste lado da vida. Porém, o verdadeiro cristão, pois mais fraco que se sinta, ele tem um pequeno desejo, um leve desejo ou muito desejo de manter essa comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o contato, a oração contínua. Sabemos que isso é uma atividade muito difícil. Mas tem aquele momento que você fecha a porta do seu quarto. Tem aquele momento que você ora andando. Tem aquele momento que você lembra de um louvor em espírito e canta baixinho e ora numa condição de ônibus. Tem aquele momento que o Espírito Santo te edifica nas lembranças espirituais. Tem aquele momento de comunhão com Deus. Em tudo que fazemos, não podemos perder a comunhão com Deus. Não podemos perder a sensibilidade da comunhão com Deus. Agora, existem coisas que estimulam, cultivam a comunhão com Deus. Primeiro, é a oração. Muitas vezes, não somos detalhados na oração, precisamos ser. Porque Deus está preocupado com os mínimos detalhes de nossa vida. Certa vez, a minha mãe perdeu um cachorrinho e orou, entrou no quarto, fez uma oração. Depois de 3 dias, o cachorro apareceu na porta de casa. Comunhão com Deus. Certa vez perdi uma quantia de dinheiro, pouquinho. A Marina soube, minha esposa, dobrou o joelho. Senhor, tem misericórdia. Não deixa ninguém achar. Eu pensei mais ou menos tivesse perdido. Fui lá e estava no lugar. Comunhão com Deus. A comunhão com Deus, devemos entregar a Ele todo o nosso desejo. Como diz o Salmo 38:9. Senhor, nas tuas mãos está todo o meu desejo. Salmo 38, versículo 9. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se guardarmos a comunhão com Deus, certamente, no dia a dia de santificação, no final, na batalha final, na vitória final, seremos coroados. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E aqui no livro de Lamentações, temos uma palavra idêntica. Caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. O povo de Israel, lamentando o presente,
tristes recordações da destruição de Jerusalém, reclamando do pecado. E o próprio autor aqui, Jeremias, nesse livro diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Caiu a coroa da nossa cabeça. Lamentações 5,16. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, apatia. Por isso se escureceram nossos olhos, falta de visão. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tem alguém que quer assolar a sua fé, destruir a sua fé. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Raposa é símbolo de astúcia, símbolo de malícia. Me lembro de Tiago agora. Tendo cuidado que seja rejeitado toda a superfluidade de imundície e de malícia, recebei em vós com mansidão a palavra enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 1,21, rejeitando toda a superfluidade de malícia. Olha a raposa aí. No monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Raposa é símbolo de malícia. Lembra de Jesus? Quando os fariseus disseram: Jesus, retira-te, vai embora porque Herodes quer matar-te. O que Jesus respondeu? Olha, vai dizer para aquela raposa que eu efetuo curas hoje, amanhã e depois sou consumado. Convém caminhar hoje, amanhã e depois, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Vai dizer aquela raposa, Herodes. Então Jesus chamando Herodes de raposa. Que Deus nos guarde da astúcia do inimigo, porque Paulo diz aos Efésios: revestir de toda a armadura de Deus para que possa resistir às astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto. O diabo tem muita esperteza. Ele é camuflado. Ele é estrategista. Então, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Irmãos, o que você tem? Comunhão com Deus? Segundo lugar, cultive a comunhão com Deus pelo louvor. O louvor inspira o coração. O louvor alimenta a alma. O louvor fortalece o espírito. O louvor traz inspiração para a meditação. Por isso o louvor tem que ser espiritual. Até posso pensar no ritmo. Hoje se fala muito em ritmo, que Deus não se preocupa com ritmos. Posso concordar em parte, porque os africanos cultuam de todo o coração a Deus e o ritmo é meio acelerado. Porém, nós aqui do Ocidente, uma música bem suave inspira o espírito para uma meditação. A música, ela traz inspiração para escutar uma boa mensagem. Estamos vivendo nos tempos que a Bíblia diz que os homens teriam coceira no ouvido, tendo comichão no ouvido, não dando ouvido ao pão espiritual, a Bíblia. A Bíblia é um livro praticamente desconhecido no seu conteúdo. Embora a Bíblia é o livro mais antigo, a tradução muito antiga, mas
pouco lida, né? Pouco estudada. E quando você cita a Bíblia para alguém, é novidade para milhões. Aconteceu com Paulo no Areópago. Os gregos disseram: que quer dizer este tagarela? Coisas estranhas você nos traz aos ouvidos. Então, quando citamos a Bíblia, parece que é uma coisa estranha para multidões e multidões e multidões que perderam o hábito de ouvir mensagem. Por exemplo, se você levantar a voz em qualquer local e dizer um simples versículo, vamos assim dizer: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas nunca ouviram isso? Ou se ouviram, esqueceram, voltou o caminho da rebelião, o caminho do desvio. Mas, como diz no livro do profeta Samuel, que naquele tempo a palavra era muito rara, hoje também, muito superficial, muito rala, sem profundidade. A fraqueza dos púlpitos deixa o povo mal alimentado na fé. Mas nós, crentes em Cristo, temos que ter essa preocupação, guardar o que temos. Guarda a comunhão com Deus. Guarda aquele momento que você tem de oração. Às vezes temos mais tempo. Às vezes temos menos tempo. Às vezes lemos mais a Bíblia. Às vezes lemos menos a Bíblia. Porém, nunca podemos perder esse zelo, esse desejo das coisas espirituais. A Bíblia diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. O que é o homem exterior? É o corpo. Aqui não está dizendo que o corpo se corrompe com o pecado. Aqui está dizendo a idade. O corpo vai, a cada dia, estar mais perto da sepultura. Como diz o salmista Etã, Salmo 88, 3. Meu coração está cheio de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Ele clamava ao Senhor e era um levita. Etã, Emã, Asaf, levita do templo. Levita também tem problema. Levita também sente angústia. Levita também clama. Levita também estuda teologia. Esse músico levita estava angustiado e disse: a minha alma está cheia de angústia, Salmo 88, 3, e a minha vida se aproxima da sepultura. O nosso homem exterior está se aproximando da sepultura, ele se corrompe. Porém, o interior se renova de dia em dia. O que é o homem interior? É o espírito, a alma, que tem que se renovar dia a dia. O homem interior não pode se corromper. O alvo do diabo é corromper e destruir o homem interior. Nas palavras de Gesiel Gomes, não importa se o tempo está passando, temos a vida que permanece. Não importa se a vida está findando, temos a vida eterna. Aleluia! Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê é passageira e as que não se vê, eternas. Como é que estamos vivendo? Apenas para o mundo visível ou o mundo invisível? Uma vez estava pregando na Praça dos Andradas
Tinha pouca gente escutando. E chegou um rapaz que não é crente e disse assim: gostei da mensagem. Por que você gostou? Porque você explicou a cruz, algumas coisas. Muito bom. Aí ele disse assim para mim: você sabe por que você não tem um grande público? Eu falei: não, por quê? Porque a mensagem que você prega é invisível, mas é real. A mensagem que você prega é invisível, mas é real. Mantendo a comunhão com Deus, você não está apenas adorando um Deus invisível, mas adorando um Deus sensível. Repita comigo: eu adoro não apenas um Deus invisível, mas um Deus sensível. Os judeus em Roma perguntaram para Paulo: queremos saber o que você sente, Paulo, porque em todo lugar se fala mal dessa seita, cristianismo. O que vem a ser isso? Queremos saber o que você sente, Paulo. E Paulo, como não tinha perdido o sentimento, ele tinha um Deus sensível, explicou o evangelho aos judeus, em Atos 28, onde alugaram uma casa por 2 anos e poderia receber visita. Ele declarava com bom testemunho a palavra de Deus desde manhã até a tarde. Paulo, servindo a um Deus sensível, não perdeu a sensibilidade, não perdeu o zelo da comunhão. Ele estava sempre pronto a defender a fé. Tome cuidado com o termômetro da vida espiritual. Guarda o que tens. Senhor, eu tenho pouco desejo de orar, mas se você dobrar o joelho e disser isso, já está bom. Jesus, eu não sei o que orar, mas eu sei de uma coisa: tenho pouco desejo de orar. Aumenta meu desejo, Senhor. Aumenta o meu desejo, Senhor. Eu estou sendo sincero, o Senhor sabe que eu não sou nada. E vai falando com Deus, vai falando com Deus. Esses dias eu falei para minha mãe: mãe, chega de blá blá blá, eu vou orar. E me deu uma vontade de orar tão grande. Entrei no quarto do meu filho, dobrei o joelho. As primeiras palavras ainda me lembro: Senhor, faz de conta que eu nunca te aceitei como Salvador. Faz de conta que eu nunca ouvi falar o teu nome. Eu ouvi agora. Então eu quero confessar meus pecados desde quando nasci. E estava decidido nunca mais levantar o joelho. Depois de 1 hora e pouco de oração, aí eu levantei. Mas não é sempre assim, hein? Às vezes é 10 minutos, às vezes é 20, às vezes é 15. Mas o importante, irmão, é você guardar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O crente está do lado vencedor. Quem é o vencedor? Jesus, que está no corpo de glória. Ele quer que você tenha um corpo de glória. Sabe de uma coisa? A gente é muito limitado nesse lado da terra. Eu não vou pregar heresia, mas vou pregar uma coisa que estou sentindo agora. Jesus está no céu em corpo de glória. Está ansioso que você tenha esse corpo de glória. Está esperando você, rapidinho. João 17, 24. Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. Teremos um corpo de glória. Quando eu vejo alguém numa cadeira de rodas, eu já vou logo falando assim:
Você quer ter um corpo perfeito? Um corpo que não se corrompe? Aceita Jesus agora como teu Senhor. Entregue tudo agora. Confessa teus pecados agora. Seja um cristão já. Não importa se você está na cadeira de roda. Você vai ter um corpo de glória. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estamos falando aqui, especificamente, guarda a comunhão com Deus. Poderíamos falar de outras coisas. Guarda a alegria, guarda a paz, guarda a paciência. Nesse mesmo livro diz, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Que seria isso? A hora da tentação que vem sobre todo mundo. Quando estudamos sobre a grande tribulação, usamos esse versículo. É no período da grande tribulação, onde o anticristo vai reinar aqui. É a hora da tentação de todo mundo. A igreja será guardada da grande tribulação, mas não da tribulação. Tem crente que não quer passar problema. Nós não estamos livres de tribulação. Estamos livres da grande tribulação. Por quê? Porque somos pacientes. Tiago 5:8. Esperai com paciência. Salmo 40. A paciência é sinônimo de perseverança. Os problemas são reais. Dificuldades existem. Porém, pense nas virtudes cristãs. Perseverança, paciência. O começo é a fé. Você aceita Cristo, aceitou a fé do coração, abandonou o pecado, se arrependeu. Aí depois vem tribulação. A família não te compreende, os amigos zombam na empresa. Pode vir até desânimo para o novo convertido. É natural. Trabalhei na área da Cosepa e o novo convertido queria brigar com todo mundo, porque zombavam dele. Falei, irmão, olha, fica calado que é melhor, você vai ganhar um bocado deles aí. Fica um pouco calado, que se você ficar calado, vai chegar e vai falar, vem cá, como é que é essa religião aí? Mas se você, toda hora que zomba, você quer brigar, ele pensa que você é um Cassius Clay, né? Vai pensar que você é um lutador de boxe. O lutador de boxe tem que abandonar o boxe, né, para se converter. Porque Deus não é Deus de violência, né? A terra se encheu de violência no tempo do dilúvio. Os assírios eram tão violentos que Jonas não quis pregar em Nínive. Deus não ama a violência. Está escrito num dos Salmos. Ele nos livrará da violência do inferno. Está escrito em Oséias, no profeta Oséias, capítulo 13. Cuidado com a violência. Cuidado com o espírito de vingança. Atos 20 e 22. A vingança pertence a Deus. Salmo 94:1. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Uma vez eu estava na Praça Mauá pregando esse texto. A vingança pertence a Deus. E me dava vontade de repetir esse texto. Meu Deus, eu estou enlouquecido. Mas o Espírito Santo fala de novo. A vingança pertence a Deus. De novo. A vingança pertence a Deus. Para que eu falei isso? Acabou a mensagem, coloquei o megafone na sacola. Um homem me mostrou a arma. Irmão, sente aqui.
Não tenha medo não, não é para você não. Sente aqui. Eu sentei do lado dele, levantou a camisa de novo, mostrou 38. Olha, eu estou sem comer alguns dias, sem fome, por causa da mágoa, da tristeza, da amargura. Eu tô destruído por dentro. Falei, por quê? Porque mataram meu filho há 15 dias, no tráfico. Enquanto eu não matar o assassino do meu filho, estou sem apetite. Mas você acabou de dizer que a vingança pertence só a Deus. Como é que é isso? Aí eu abri a Bíblia para ele. Salmo 94, comecei a estudar, ensinar. Aí ele falou assim, você pode me emprestar sua caneta? Que eu quero anotar tudo isso e jogar essa arma fora. Porque se a vingança pertence a Deus, eu não posso matar o assassino do meu filho. Só Deus pode. Ele pegou a minha caneta e começou a anotar os versículos, parecendo um crente. E para isso ficar na história, eu esqueci a caneta com ele. Ele ficou com a minha caneta. Talvez o Espírito Santo quis assim, para nunca mais ele esquecer aquele dia. Sabe o que ele me disse? Eu estou numa rádio diante de Deus e não posso mentir. Ele disse para mim, Augusto, eu vou jogar essa arma fora e vou procurar uma igreja evangélica lá na Vila Margarida. Porque o que você falou, eu não posso me vingar, porque a vingança pertence só a Deus. É um milagre, não é, irmão? Então pregue o evangelho, cite a Bíblia, não cite suas ideias. Podemos argumentar de várias formas, de acordo com a graça que Deus dá, mas cite a Bíblia. Se você citar a Bíblia, vai haver milagre. Milagre espiritual, milagre de cura, milagre de crescimento, milagre de prosperidade espiritual e material. Deus é Deus de milagres. No Salmo 92, versículo 4, grandes são as obras do Senhor, por isso nelas me alegro. Exultarei na obra das tuas mãos. Então, irmãos e ouvintes, se alegre em Deus, se alegra na comunhão com Deus, ore com alegria. Culto de oração é culto de alegria. Círculo de oração é círculo de oração de alegria. Oração é símbolo de alegria. Quer ver um exemplo? Jesus no Getsêmani. Os seus discípulos estavam dormindo de cansado, é isso? Não. Os seus discípulos estavam dormindo de tristeza. Se estivessem orando, estavam alegres, mas estavam dormindo de tristeza. Veja bem, que situação, dormindo de tristeza. Quem dorme é porque está cansado, não é porque está triste. A Bíblia não está nada escrito por acaso. Muito pelo contrário, em contraste, Filipenses 1,4. Paulo diz aos Filipenses, escreve, da prisão de Roma: eu sempre faço com alegria oração por vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo fazia oração pelos filipenses com alegria, e os discípulos dormindo de tristeza. Não alimente muita tristeza. O crente tem tristeza? Tem. É normal? É. Jesus passou tristeza? Passou. O que não pode é alimentar muita tristeza. Não alimentar muita coisa negativa. Não alimente muito estresse da vida. O cristão tem a capacidade do Espírito Santo de mudar rápido o seu pensamento para o bem. Aleluia!
É aí por isso que diz o Salmo 62. O Senhor é a minha rocha. Não serei grandemente abalado. Só um pouquinho, né? O crente se abala? Se abala. Mas não muito. Salmo 62, 2. Não serei grandemente abalado. Vê uma má notícia, você se abala? Claro. Você se abate? Claro. Mas não muito. Porque temos a graça para desfazer todo o mal. O crente fica abalado um pouquinho, mas depois passa. Né? Um dia tudo passará. Um pregador escreveu assim num dos seus livros. Você está preocupado com esse problema agora? Então, como será esse problema daqui 10 anos? Já passou ou não? Então pense no futuro. Como escreveu um teólogo, a graça futura. Deus estará lá para nos receber. Ele cuida de nosso presente, já cuidou do passado e depois de cristão, e cuidará do futuro. Por isso que Paulo disse, nada me separará do amor de Deus, nem o presente, nem o futuro, nem a vida, nem a morte. A vida não te separa de Deus, nem a morte. Agora, se você escolher o pecado, um certo pastor no Guarujá dizia, você quer pagar para morrer? Então peque. Você quer pagar para morrer? Então peque. Porque o salário do pecado é a morte. Paga para morrer. Quanto é para morrer? Peca. É o salário. Então, o pecado nunca valeu a pena. O pecado gera prazer, um pouco de tempo. Mas o fim é amargo, como diz Provérbios 5. Tu vais gemer no teu fim. O princípio parece doce, né? Mas o fim será amargo como absinto e como fel. E no fim tu vais gemer. Então, mas aquele que aceita o conselho de Deus será sábio nos seus últimos dias. Provérbio 19, 20. Concluindo, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que você tem para guardar? A comunhão com Deus. Amém.